Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Esse programa é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e o programa de hoje está dividido em 3 blocos de informação. No primeiro bloco, o tema do dia, eu vou falar sobre responsabilidade subjetiva do Estado. Segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero tirar a sua dúvida sobre o tema de hoje. E o terceiro bloco, o X da questão. Nós vamos ver exatamente como que esse assunto cai na hora da prova. Se no dia do seu exame de ordem caísse uma pergunta assim, assinale a alternativa correta. Letra A, a responsabilidade do agente público é objetiva. Como que você marcaria? Está certa ou errada a afirmação? Não perca a resposta na edição de hoje do programa Prova Final. Seja muito bem-vindo. Certa ou errada a afirmação? O agente público responde objetivamente pelos danos que causa. Não perca no programa de hoje, nós responderemos ainda neste primeiro bloco a essa questão que tem pego tanta gente no dia do exame de ordem. Responsabilidade subjetiva do Estado. Preste bastante atenção nesses comentários de hoje, porque a responsabilidade subjetiva do Estado é uma exceção. Com a Constituição de 88, o Estado responde objetivamente pelos danos que causar. Mas há situações excepcionais em que a responsabilidade não será objetiva, será subjetiva. Vamos tratar disso hoje. Você deve lembrar que responsabilidade do Estado é o tema que estuda o dever governamental de indenizar particulares por prejuízos causados pelos agentes públicos. A responsabilidade do Estado, na Constituição de 88, vem disciplinada no artigo 37, parágrafo 6º. 37, parágrafo 6º é a norma constitucional que fundamenta a responsabilidade do Estado. Lembre também que a teoria da responsabilidade do Estado passou por 3 fases históricas diferentes que eu gostaria de resumir aqui para vocês. O primeiro período, chamado de irresponsabilidade do Estado, era um momento em que não havia o pagamento de indenizações, porque os governantes eram considerados representantes de Deus na terra e não havia como atribuir um prejuízo a um representante de Deus. Depois, a partir do final do século XIX, surgiu o segundo período histórico da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela baseada nas noções de culpa e dolo. Tem como fundamento a ideia de culpa e dolo. E a terceira fase histórica, na qual nós estamos atualmente situados, é o período da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva passou a figurar no Brasil desde 1946, quando o prejuízo é causado pelo Estado. A Constituição Brasileira de 1946 foi a Constituição da transição entre o período da responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A Constituição de 1946 passou a adotar a teoria objetiva e transferiu a discussão de culpa ou dolo para a ação regressiva, para a segunda ação, a ação proposta pelo Estado contra o agente público. A característica fundamental da responsabilidade objetiva, período atual de desenvolvimento da teoria da responsabilidade do Estado, é que para a teoria objetiva não há necessidade de demonstração de culpa ou dolo. Basta que a vítima demonstre ato, dano e nexo para que o Estado seja condenado a indenizar. Muito bem.
Apesar de, historicamente, nós nos situarmos na terceira fase de evolução da responsabilidade do Estado, o período da responsabilidade objetiva, há casos excepcionais em que o Estado responde pela teoria anterior, pela teoria subjetiva. Quais são esses casos? Bem, primeiro é importante lembrar que a teoria subjetiva ainda é a teoria em vigor para as relações jurídicas entre particulares. O novo Código Civil brasileiro, assim como o Código do Bevilacqua, de 1916, o Código Civil brasileiro adota expressamente como regra geral a teoria subjetiva, quando o prejuízo é causado por um particular. É no direito público, é nas relações que envolvem o Estado que essa teoria subjetiva já se encontra superada. Bem, mas, excepcionalmente, em alguns casos, o Estado ainda tem a sua responsabilidade baseada na noção de culpa ou dolo. Lembra que a teoria subjetiva exige a demonstração de 4 requisitos: ato, dano, nexo causal e culpa ou dolo. 4 requisitos: ato, dano, nexo causal e culpa ou dolo. Segundo o que muitos autores têm afirmado, a teoria subjetiva de responsabilidade é a teoria que melhor se adapta à visão do mundo ocidental moderno, a visão judaico-cristã da ideia de culpa, de que a pessoa é responsável pelos seus atos. E essa centralização na noção de culpa é a característica fundamental da teoria subjetiva. O primeiro caso em que a teoria subjetiva é aplicada no direito público brasileiro como uma exceção à regra geral de aplicação da teoria objetiva é no caso das relações de direito privado estabelecidas pela administração pública. É isso mesmo. Em casos excepcionais, a administração pública ingressa em relações jurídicas submetidas ao direito privado. Casos, eu diria, mais do que raros, casos raríssimos, em que a administração pública se posiciona em uma condição de igualdade frente ao particular. Ao contrário das relações típicas de direito público, marcadas por uma verticalidade, com a administração ocupando uma posição superior em relação ao administrado, ao particular, há situações excepcionais em que a administração abandona essa posição de superioridade e passa a ocupar o mesmo nível do particular. Aí, nessas relações raras de direito privado, nós não falamos naquela verticalidade, nós falamos em uma horizontalidade, em uma posição de igualdade entre a administração e o particular. O grande caso no direito brasileiro é do contrato de locação. Quando a administração pública aluga, por exemplo, um imóvel para a instalação de uma repartição pública, esse contrato de locação é regido pelo direito privado. É uma relação jurídica privada de que a administração pública faz parte. Havendo um prejuízo causado dentro de uma relação jurídica de direito privado como essa, ainda que o prejuízo seja causado pela administração pública, a responsabilidade será subjetiva. Então guarde o primeiro caso. A responsabilidade do Estado será subjetiva quando o prejuízo se der em uma relação jurídica regida pelo direito privado.